avançamos para a segunda-feira, onde a expressão sangue de touros e bodes, extraída do livro de Hebreus, vai nos fazer aqui refletir também sobre um assunto muito significativo, que era para o que apontavam os sacrifícios feitos no Antigo Testamento. O autor trouxe uma reflexão inicial que eu nunca havia pensado e eu achei interessante, que muitas pessoas criticam o sistema sacrificial que está na Bíblia, alegando que isso se tratava de um procedimento cruel, em certo sentido injusto, e, portanto, deixam de pensar que a intenção divina era exatamente esta, porque Abel, que foi um tipo, um símbolo de Jesus, ele morreu sendo justo e morreu de forma injusta, de uma morte cruel. Da mesma forma, Jesus também morreria de morte injusta e de forma cruel. Os sacrifícios deveriam prefigurar, deveriam apontar, deveriam simbolizar aquilo que Jesus viria a fazer. Eles apontavam para a morte de Cristo. O texto do capítulo 10 de Hebreus, ele é impressionante e ele nos permite relembrar que estes animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício maior, expiatório do Cordeiro de Deus, assim declarado por João e também anunciado pelo próprio Deus desde a fundação do mundo. Esses sacrifícios eram atos de fé, diz aqui o autor, que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta e correta de expressar fé na obra do Messias vindouro, daquele que viria para de fato perdoar os pecados, nos tornar propícios a Deus e garantir com isso a redenção e a salvação. Esses símbolos eram tipos, eles eram uma ilustração do verdadeiro sacrifício, e eles foram cumpridos plena e fielmente pelo antítipo, a realidade, não mais a sombra. Alguns descrevem os sacrifícios como mini profecias. Interessante esta percepção sobre a morte de Jesus na cruz. O autor usou aqui uma ilustração que eu nunca havia ouvido, eu achei interessante. Quando se compra hoje um pacote de viagens com passagem, hospedagem, você recebe um voucher, você recebe um papel que diz, olha, você tem a reserva naquele hotel, você tem o seu bilhete de passagem aqui reservado, e isso é uma promessa, ele aponta para a sua viagem, mas esse voucher, esse comprovante de que você adquiriu, ele ainda não é a viagem. Ele não nos leva a lugar nenhum, a não ser a expectativa de que a viagem vai chegar. E quando de fato você embarca no seu transporte, geralmente um avião, ou seja lá qual for, e quando você se hospeda, então aí você se encontra com a realidade. Algo semelhante, diz o autor, ocorreu com os animais oferecidos em sacrifício no Antigo Testamento. Eles tinham um papel muito importante. Uma vez que o sacrifício real foi feito, eles perderam o seu sentido, perderam a sua necessidade. Por isso que quando Jesus morreu, naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, na hora nona, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, o cutelo caiu da mão do sacerdote e o cordeirinho que estava preparado para o sacrifício da tarde escapou. Havia chegado ao fim aquele sistema sacrificial, porque o verdadeiro cordeiro havia dado a sua vida. Uma vez que ele cumpriu sua promessa na cruz e ressuscitou vencendo a morte, os tipos, todo aquele sistema deixou de ser útil e necessário. Para nós pensarmos a importância e o valor da cruz de Cristo, do seu verdadeiro sacrifício e de todo aquele sistema que cumpriu o seu papel e chegou ao ponto final, porque a verdade havia se instalado, porque o tipo havia se encontrado com o antítipo e não era mais necessário o sangue de bodes e cordeiros, e os sacrifícios cumpriram, portanto, o seu papel. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.